prestigiando e escutando a nossa fala hoje aqui, no início, na comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência. A Semana da Pessoa com Deficiência é comemorada em todo o Brasil e esse ano com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Estimular o protagonismo da pessoa com deficiência é, antes de tudo, entender, respeitar as escolhas, as vontades e as vocações. E então, ser protagonista significa responsabilizar-se 100% pela sua própria vida, assumir o comando, dar voz aos sentimentos, verdades, crenças e sonhos. E nós estamos aqui hoje com a doutora Cleidiane, que também faz parte da nossa família paiana e que se dispôs a falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Nós agradecemos também ao pastor Fabrício, que está nos ajudando, nos proporcionando essa hora aqui na igreja para poder a gente fazer essa live. Então, eu espero que a gente escute bastante o que a doutora Cleidiane tem para nos falar, tá? A respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Com a palavra, a doutora Cleidiane. Boa tarde a todos, boa tarde aos aqui presentes, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais da PAI de Teófilo Otoni. Na sequência, né, dessa semana aí, nessa programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo tema muito oportuno é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Nós estamos aqui guardando aí o distanciamento social, todas, graças a Deus, né, estamos bem de saúde. Então, até mesmo para facilitar, né, que vocês possam ouvir aí da melhor maneira, eu estou sem máscara para que a gente possa se fazer aí audível. Tá? O pastor Fabrício também está nos auxiliando, né, com a passagem aí dos slides. Pastor, por gentileza, a gente passa aí no segundo. Antes de iniciar, na verdade, essa conversa, eu não vou chamar de palestra, né, eu vou chamar de conversa. Eu gostaria de registrar meus parabéns a toda a PAI de Teófilo Otoni por ter feito essa programação diante aí da Semana Nacional. Prestigia aí o deficiente, a pessoa com deficiência. Eu imagino qual tenha sido a dificuldade de todas vocês para organizarem esse evento, principalmente porque estamos vivendo um momento ímpar, né? De distanciamento social por força da pandemia da Covid-19. Então, gostaria de parabenizar todas vocês, né? Imagino o tamanho do esforço que fizeram para que essa semana pudesse ser concretizada. Todos os temas são muito relevantes e percebo aí que a PAI de Teófilo Otoni, né, por força dessa Semana Nacional, busca aí levar, antes de qualquer coisa, conhecimento e esclarecimentos, não só para as pessoas que se valem aí dos serviços da PAI, mas para toda a sociedade. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela programação, tá? E aí, cumprimento especialmente a presidente, a Gelcira Rodrigues, a Jane Max, está aqui presente com a gente, a diretora, e também cumprimento a gerente de saúde do SER 2, a senhora Lília Schettino, e quem gentilmente me convidou para que a gente pudesse ter aí essa breve conversa agora à tarde, tá? Pastor, a gente pode passar para o terceiro, tá? Como a Jane já havia falado anteriormente, a gente vai conversar um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? O que são esses direitos? Qual que é o arcabouço legal que a gente vai se valer? Tá? Mas antes de tudo eu vou me apresentar. Eu me chamo Cleidilene Freire Souza. Eu sou advogada atuante aqui na comarca desde os idos de 2005, 2006. Então, já há mais de 15 anos eu trabalho na comarca, hoje no escritório Souza e Freire Advogados, e também sou docente nas faculdades Alfa Unipac, campus de Teófilo Otoni. Vamos embora passar lá para o próximo, Fabrício.
Quando a gente fala de direitos, ou quando a gente tenta tratar sobre os direitos da pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla, é importante um pouco a gente contextualizar isso dentro da realidade brasileira, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e é importante que seja identificado qual que é o perfil ou para quem ou quantas pessoas nós estamos falando. Existe uma pesquisa de 2016 que fala que há aproximadamente 45 milhões de brasileiros com algum tipo de dificuldade. Essa dificuldade, ela pode ser uma dificuldade para ver, para ouvir, para se movimentar, ou até mesmo algum tipo de incapacidade mental. Tá? Os dados que eu estou colocando aqui são de 2016 e acompanhando aí o slide, eu coloquei os dados do censo de 2010, que fala o seguinte, que se no Brasil tivessem 100 pessoas, considerando o Brasil um país de 100 pessoas, a gente teria 19 pessoas com dificuldade visual, a gente teria 7 pessoas com deficiência motora, 5 pessoas com deficiência auditiva e 1 com deficiência intelectual. Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala de uma gama muito grande de pessoas. Esses dados que eu trouxe para vocês aqui, eles são do censo de 2010, a gente vai ter um censo agora em 2020, e esses 45 milhões a gente estava falando aproximadamente em 2016. Então, certamente esse número hoje é maior, é mais expressivo, e a gente precisa entender ou pelo menos ter conhecimento de alguns dos direitos que essa gama, que essa parcela tão grande da população possui. Para o próximo. O que acontece? Quando a gente fala de direitos da pessoa com deficiência, a primeira grande pergunta que a gente deve se fazer é como que o Estado brasileiro promove a inclusão social da pessoa com deficiência. O Estado brasileiro, ele é um Estado garantista e ele cria as leis justamente para proteger todos os cidadãos que vivem aqui no Brasil. Então, a gente hoje, nessa Semana Nacional, é importante a gente se fazer esse questionamento. Como que esse Estado brasileiro, ele tem promovido ações para incluir no bojo da sociedade a pessoa com deficiência? O Estado brasileiro tem trabalhado de maneira correta? Essa inclusão social é efetiva no Brasil? Então, é sobre isso, basicamente, que vamos conversar agora à tarde. Tá? No próximo, por gentileza. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Como assim todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Para o legislador constitucional brasileiro, todos os brasileiros, eles de fato, eles são iguais. E a gente está tratando aqui, estamos dentro de uma Semana Nacional da pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Bem, se a própria lei fala que todos somos iguais, por que é que até hoje, quando a gente vai a um banco, a um supermercado, ou mesmo em uma repartição pública, a gente, por exemplo, não percebe a mesma quantidade de funcionários, por exemplo, a gente não vê a mesma quantidade de cadeirantes, pessoas com deficiência visual. Por que hoje em dia, quando a gente caminha, né, quando a gente vai nesse tipo de instituição, por que a gente não vê a mesma quantidade de pessoas? Será que, de fato, todos nós somos iguais perante a lei? Será que o Estado brasileiro tem garantido isso de maneira efetiva, né, tal como está aqui no artigo 5º? Vamos lá para o próximo. Bem, o legislador brasileiro, né, nossos políticos, notadamente os deputados, senadores, que hoje são os responsáveis pela criação de leis, eles percebendo essa necessidade de uma maior inclusão da pessoa com deficiência, eles aí, de tempos em tempos, publicam leis para efetivamente, ou para dar efetividade ao que o artigo 5º da Constituição fala. Muitas vezes por iniciativa própria, ou muitas vezes por pressão da sociedade. Então, hoje, os nossos legisladores, né, atentos aí aos anseios da sociedade, ou mesmo pressionados por ela, vão criar leis ou criam mecanismos legais para dar efetividade ao artigo 5º da Constituição.
né, para efetivamente demonstrar para essa parcela tão grande da população que eles de fato podem ser incluídos ou que a inclusão social ela é uma realidade em nosso país. Eu trouxe para vocês no material que vocês estão vendo agora algumas leis, trouxe as mais recentes, para a gente poder verificar como ainda essa questão da inclusão social, ela ainda engatinha no Brasil. No ano de 2000, eu coloquei para vocês aí 2 leis, a 10.098, a 10.048, que são leis que tratam de acessibilidade. Ou seja, precisou o legislador pátrio criar leis para que essas leis, por sua vez, criassem ou estabelecessem normas e critérios para a promoção de acessibilidade. É por força dessas leis que hoje a gente frequenta a prefeitura ou o fórum de Teófilo Otoni e hoje existe uma rampa, existe um elevador ou existe uma faixa aí de sinalização. Ou seja, o legislador precisou estabelecer via lei que as pessoas que possuem algum tipo de mobilidade motora reduzida, que elas precisam ter acesso ou ao logradouro público ou a prédios públicos. Então, a gente tem essas leis aí, recentes, do ano de 2000. Então, quando a gente passa aí por nossa cidade, por exemplo, de Teófilo Otoni, quando a gente observa rampas de subida e de descida nessas calçadas, justamente foram por forças dessas leis que buscaram trazer efetividade a alguma das garantias da pessoa com deficiência motora, que é justamente a acessibilidade, tá? A gente vai falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que é a Lei 13.146 de 2015, é um estatuto muito recente, a gente tem apenas 5 anos de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos tratar hoje especificamente dos direitos, né, que ele trouxe. Mas antes, eu trouxe também a Lei 13.585 de 2017, que foi justamente instituiu, né, a promoção da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e trouxe a Lei 13.861 de 2019. Por que eu trouxe essa lei? Ela foi muito debatida para quem gosta de redes sociais ou para quem ficou atento ao noticiário nacional. Essa lei ela fez com que fossem incluídos dados sobre a pessoa que está no transtorno do espectro autista, no TEA, no censo de 2020. Né? Certamente os técnicos de saúde vão estar falando, olha, mas o autista, né? A pessoa que está no transtorno do espectro autista, tecnicamente, ele não possui uma deficiência intelectual, né? Os técnicos de saúde, as pessoas da área da saúde sabem disso. Mas eu trouxe essa informação porque, por força de uma pressão da sociedade, o governo federal optou por incluir dados relativos ao transtorno do espectro autista, justamente para, amanhã ou depois, viabilizar medidas, viabilizar ações para que essas pessoas também sejam inseridas na sociedade ou que tenham ou para que o governo tenha dados e informações justamente para viabilizar um melhor tratamento, uma melhor triagem. Em relação a essa lei, existe um apresentador muito famoso no Brasil, Marcos Mion. Ele tem um filho, né, que está no transtorno do espectro autista, e à época ele foi pessoalmente conversar com a primeira-dama e explicar porque que era importante o governo brasileiro ter esses dados de pessoas que estão dentro do transtorno espectro autista. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que o legislador, seja por iniciativa própria, né, seja por uma pressão da sociedade, ele tem aí encontrado mecanismos para criar leis, para trazer essas pessoas ou para conseguir incluir essas pessoas na sociedade. Em relação ao censo, inclusive em agosto desse ano, a coleta de dados deveria ter sido iniciada, né, para a gente ter dados mais recentes, mas por força da pandemia, o censo de 2020 ele está adiado, vai começar, salvo melhor juízo, em março de 2021. Então, também por força, né, do censo de 2020, a gente vai ter dados mais atualizados de qual que é o perfil da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no Brasil. Seguindo aqui o nosso material, eu coloquei aqui, eu fiz uma pergunta, né? Inclusive coloquei aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e aqui eu pergunto quais são os principais direitos assegurados à pessoa com deficiência. Eu coloquei principais direitos porque o Estatuto ele é bastante vasto e ele trouxe uma gama de direitos a serem protegidos
E aqui, em razão do tempo, né, eu optei por trazer aqueles que talvez fossem mais relevantes ou aqueles que as pessoas efetivamente tivessem mais dúvidas, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela trata de direitos relativos à educação, à saúde, trabalho, prioridade no atendimento, previdência social e também transporte. Então, nós vamos conversar sobre esses direitos aqui garantidos ou assegurados por força da edição do Estatuto, tá? Seguindo aí o nosso material, a gente fala aqui, eu coloquei, o primeiro direito que eu optei por falar é justamente sobre a educação inclusiva. Nessa imagem que eu coloquei para vocês podem ver aí uma professora e aí 4 alunos, sendo uma delas cadeirante, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala daquela educação, seja ela na rede pública ou na rede privada, uma educação que efetivamente tenha condições de receber qualquer tipo de estudante, qualquer tipo de aluno, tá? O que essa educação inclusiva importa? Seguindo aí. Como é que funciona essa educação inclusiva? Gente, essa educação inclusiva funciona mais ou menos da seguinte maneira, tá? As escolas, elas tendo ou não alunos com deficiência matriculados, elas têm que eliminar barreiras arquitetônicas e de comunicação. O que é isso? Eu vou falar sobre a realidade aqui de Teófilo Otoni. Algumas escolas de Teófilo Otoni, até pouco tempo atrás, com mais de um piso, às vezes possuíam 1 ou 2 andares, e a gente entrava na escola e não tinha rampa, não tinha elevador. O que foi preciso fazer? O legislador falou o óbvio. É preciso que essas barreiras elas sejam eliminadas justamente para que essas pessoas elas possam ter acesso às dependências do estabelecimento de ensino. Gente, quando eu falo isso, é tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, hoje, as escolas, faculdades, tanto da rede particular como pública, elas têm que eliminar aí essas barreiras arquitetônicas. Aqui em Teófilo Otoni, por exemplo, a Universidade Estadual, a UFA-Unipac, para quem conhece as dependências, ela possui elevador, possui rampas, faixas de sinalização, tudo isso para tentar incluir essa pessoa com deficiência, né, e que ela possa ter acesso aí às dependências do estabelecimento de ensino, tá? Também é direito da pessoa com deficiência ter orientação pedagógica individualizada e elaboração de plano de atendimento educacional especializado. O que é isso? Quando um aluno se matricula numa escola, rede pública ou particular, e esse aluno ele tenha algum tipo de necessidade especial, ele pode ser que seja necessário uma orientação pedagógica individualizada ou algumas alterações no plano de ensino para que seja adaptado àquele aluno. Ou seja, um aluno, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual e quer se inserir na educação, na escola particular ou escola pública. Se houver necessidade de algum tipo de adaptação para que esse aluno seja colocado numa classe regular, hoje é obrigação das instituições de ensino criar tanto essa orientação pedagógica individualizada, quanto criar esse plano de atendimento aí, especializado com essas adaptações, para que esse aluno consiga, aí, junto com toda a classe, conseguir aí, cumprir o seu plano de ensino, tá? Material didático necessário, tá? Para aqueles alunos que têm necessidade de materiais em braille ou em libras, né? Hoje, hoje a língua de libras ela está sendo bastante difundida no Brasil. Em Teófilo Otoni, por exemplo, a Universidade Federal daqui, ela tem curso para professores, tá? Para que eles fiquem fluentes em libras. Hoje a gente vê existe hoje uma difusão em relação aí às libras, para que seja possível, para que essas pessoas possam ser inseridas aí no contexto educacional. O Estatuto também fala de adaptação de provas, inclusive com tempo adicional. Hoje eu tenho alguns alunos sem deficiência intelectual, mas eu tenho alguns alunos autistas, com TDAH, e que basta levar um laudo para que a universidade adapte o tempo de aulas, do tempo de prova deles.
É algo muito simples, inclusive, de ser feito. Então, aquela pessoa que tem uma deficiência, precisa de tempo adicional, ela tem direito, por força do estatuto, e a escola tem que estar preparada para conceder isso a ela, tá? Acesso à escola profissionalizante é um direito, e em relação ao professor de apoio, eu vou fazer só uma observação em relação ao professor de apoio. O que ocorre? Existe um julgamento em trâmite hoje no STF, porque há discussão se há necessidade ou não de um Estado entenda, Estado, município, de se contratar professores que tenham especificamente a função de ser professor de apoio em sala de aula ou um monitor. Esse julgamento está paralisado hoje no STF, mas o que hoje existe é o seguinte: o aluno sendo matriculado em uma escola da rede pública ou privada, levando um laudo médico e sendo comprovado que ele precisa de professor de apoio, a escola tem que ser preparada para fornecer esse profissional, esse professor de apoio, para acompanhar esse aluno em sala de aula. Já atendi algumas pessoas em meu escritório que eventualmente ficam constrangidas para ajuizar ações contra escolas particulares ou públicas, porque normalmente me falam o seguinte: mas eu queria que meu filho fosse acolhido por amor. Eu não queria ter que entrar na justiça para que a ele fosse concedido um professor de apoio. O professor de apoio, ele é um direito que está estabelecido em lei. E o que a gente percebe, pelo menos aqui na nossa cidade, na nossa região, é que, na verdade, a gente não tem tantos profissionais hoje treinados para trabalhar na sala de aula na escola, tá? Mas é um direito. Eu creio que a gente vai caminhar efetivamente para que isso não seja mais uma demanda do judiciário. Eu creio que dentro de pouco tempo, aquele aluno com deficiência, seja ela motora, seja ela intelectual ou mesmo múltipla, apresentando o laudo médico, que nossas escolas estejam preparadas, né, para preparar um plano de desenvolvimento individual adequado, ou mesmo proporcionarem esse professor de apoio, né, que a gente também chama de, que pode ser inclusive um monitor. Conheço algumas escolas particulares de Teófilo Otoni e já tem uma grande quantidade de escolas em Teófilo Otoni hoje que já tem esse professor de apoio à disposição dos alunos, né? As escolas que eu conheço aqui, pelo menos as que eu visitei, já tem esse professor de apoio, já estão criando a sala de atividades especiais. Então, a gente verifica que, com o tempo, a sociedade e a escola, ele está se adaptando para incluir esse aluno com deficiência, tá? Seja ela intelectual ou múltipla. Dando sequência aí, falando um pouco de um segundo direito, não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre o direito à saúde, tá? O que acontece? Em relação a esse direito à saúde, seguindo aí depois da imagem do slide, a pessoa hoje com deficiência, ela tem alguns direitos muito específicos em relação à saúde, tá? Hoje é assegurado por lei que essa pessoa seja encaminhada para serviços complexos, sendo eles executados pelo SUS. Ou seja, a pessoa carente, a pessoa sem condições de ter esse tratamento particular ou por plano de saúde, hoje a lei assegura que qualquer tratamento, ainda que complexo, ele seja 100% viabilizado pelo SUS. Em relação a diagnóstico, intervenção precoce, inclusive por equipe multidisciplinar, logo eu vou falar da APAE, mas a APAE ela faz esse diagnóstico precoce, porque a APAE hoje tem uma equipe multidisciplinar, vou falar mais à frente. Mas hoje também é um direito que esse diagnóstico, essa intervenção precoce, ela seja feita por equipe multidisciplinar, tá? A pessoa com deficiência também ela tem direito a tratamento prioritário, tanto na rede pública quanto na rede particular. Tá? Ela também tem que receber de maneira gratuita medicamentos, e aqui também eu faço uma observação, porque não raras as vezes, notadamente quando existe a necessidade de um medicamento mais caro ou algo que não exista na cidade, a pessoa tem que se valer do judiciário, ajuizar uma ação para que esse medicamento ele lhe seja concedido. Tá?
a gente, por força dessa pandemia, os problemas que já existiam na saúde, né, que todos os brasileiros conhecem, eles só ficaram um pouco mais evidentes. Mas é importante saber que o Estado brasileiro ele tem que conceder esses medicamentos, todos de forma gratuita, né? Além disso, os serviços especializados de habilitação e reabilitação, a PAI também trabalha com reabilitação, e em relação a plano de saúde ou seguro de saúde, né? Quem estiver me assistindo sabe que o plano de saúde ou mesmo seguro, ele não pode taxar ou inserir uma taxa extra para uma pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla, né? Hoje não é inadmissível imaginar que um plano de saúde ele recuse, taxe ou sobretaxe um serviço exclusivamente em razão de ser uma pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, tá? Está registrado na lei. Isso não é possível de ser feito, não é possível que haja esse impedimento. Aqui em Teoflotone a gente tem um PROCON extremamente atuante. Isso pode ser levado para o PROCON de Teoflotone e a gente também mais à frente vai dizer também como que a gente pode reclamar quando algum desses direitos eles não forem observados. Esses direitos aí atinentes à saúde, a gente percebe que houve um avanço muito grande no Estatuto, foi bastante salutar registrar tanto a questão de concessão de medicamentos de forma gratuita, quanto essa proibição de taxa ou sobretaxa nos planos de saúde, ou mesmo nos serviços de seguro. Acho que foi uma vitória, foi muito oportuno se colocar isso como direito no Estatuto. Dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre direito ao trabalho. E esse direito ao trabalho, talvez seja aí o que esteja mais intimamente ligado a essa semana em que a gente fala justamente de empoderamento, de inclusão, de concretização da inclusão social. Para todos nós que trabalhamos, né, é muito importante a gente se sentir útil. É muito importante a gente perceber que a gente pode fazer algo, sair do ambiente doméstico, trabalhar é muito importante, tá? Eu sei que a PAI também desenvolve um trabalho muito interessante em inserir os seus usuários lá no ambiente, no mercado de trabalho, e o legislador tomou muito cuidado e aqui foi muito criterioso em relação aos direitos, né, ou resguardar aí uma inclusão, sobretudo no mercado de trabalho, tá? Hoje, todo concurso público, né, ele é obrigado a deixar uma porcentagem de vagas para a pessoa com deficiência. Então, não existe hoje aquela distância, a pessoa com deficiência ela não vai concorrer com a mesma vaga, né, disponível, não, ela tem uma cota de vagas específicas em cada concurso público. Empresas com mais de 100 funcionários, aqui em Teoflotone a gente tem várias, elas têm que deixar também uma porcentagem de vagas para inserir com pessoas com deficiência, cerca de 2 a 5% empresas com mais de 100 funcionários. Aqui em Teoflotone, talvez, eu não sei se vocês concordam comigo, talvez em supermercados seja o lugar que a gente mais percebe a presença. Eu acho interessante, tem um determinado supermercado aqui na cidade, eu não vou falar o nome, eles usam o mesmo uniforme e eles colocam lá a palavra deficiente, mas riscam o D e colocam eficiente. Porque eventualmente você vai se dirigir àquele funcionário e aí ele de repente pode ter, né, alguma deficiência auditiva, mas talvez seja o local que a gente mais perceba a inclusão. A gente tem uma rede, né, tem algumas redes de supermercado que a gente vê e eles fazem um excelente trabalho. Então, tem que ter reserva em concurso público, tem que ter reserva em empresas com mais de 100 funcionários, não pode sofrer discriminação, tá, gente, em relação a salário. Ou seja, aquela pessoa com deficiência que exerce um determinado cargo dentro da empresa, ela tem que receber exatamente a mesma coisa do que outro funcionário. Então, não pode haver nenhum tipo de discriminação ou acepção em razão da deficiência, tá? Inclusive em relação a critério de admissão. Não pode ter nenhum tipo de acepção, nenhum tipo de diferença, tá?
Em relação à habilitação e reabilitação, só deixando um pouco claro, muitas vezes a pessoa ela sofre um acidente e vem aí perder alguma função motora, é direito também que ela seja reabilitada para a mesma função ou para a função que agora ela pode exercer. A PAI também trabalha com a reabilitação, né, Lília? Desses profissionais não, hoje o INSS que faz, mas assim, o SER ele tem a função também de reabilitação, exatamente. E em relação à habilitação também, reabilitação, esse tratamento, né, exame pode inclusive ser feito fora do domicílio. Em relação ao trabalho, hoje o que a gente percebe é esse cuidado do legislador em efetivamente tentar inserir a pessoa no mercado de trabalho. É muito importante, né, que a família encoraje, que a família dê força, que incentive, que essa pessoa se insira no mercado de trabalho. Afinal de contas, ela vai se sentir útil, ela vai sair. Normalmente, os empregadores com quem eu trabalho falam que existe um grau de falta ao trabalho muito pequena desses trabalhadores com deficiência. Normalmente, todas as oportunidades que lhes são dadas de promoção dentro da empresa são aí agarradas com unhas e dentes. Então, foi algo bastante pontual que o legislador fez, bastante oportuno. Em Teoflotone, a gente já vê isso ser colocado na prática com alguma facilidade. Já no próximo slide aí, o que eu coloquei uma pesquisa também, ela é de 2015, tá? Ela vai estar desatualizada, só para a gente ter uma noção hoje de como é importante incentivar que o deficiente ele se insira no mercado de trabalho. Em 2016, dos 30 milhões de pessoas com deficiência que tinham idade para trabalhar, a gente tem apenas 330 mil com carteira assinada. A gente ainda tem um volume muito pequeno de pessoas com carteira assinada. É importante que a família e notadamente as empresas, elas criem mecanismos de inclusão da pessoa deficiente, né? Seja deficiência motora, é importante que seja incluído. A gente hoje tem esse número, né, de 2016, mas é um número relativamente baixo, de apenas 330 mil funcionários. A gente acredita que esse número ele pode aumentar, desde que sejam feitas algumas adaptações, né, para que essa pessoa possa ir trabalhar da melhor maneira numa instituição, seja ela pública ou privada, tá? Ainda seguindo, a gente fala aqui sobre atendimento prioritário, tá? Em relação ao atendimento prioritário. Talvez aqui em atendimento prioritário a gente consiga perceber também com mais clareza os avanços que o legislador criou, tá? Quando a gente vai a uma repartição pública, né, concessionária de serviços públicos, hospitais, a pessoa com deficiência ela tem prioridade no atendimento. Hoje, nos processos da justiça, deve-se informar qual tipo, né, de deficiência que a pessoa tem, porque ela tem tramitação processual própria, né, ela tem uma tramitação processual privilegiada. Ou seja, quando eu ajuizo uma ação, eu tenho essa possibilidade, ou o legislador me resguardou essa possibilidade, de ter uma tramitação processual aí, mais célere. Aqui na nossa cidade, em Teoflotone, também a gente vê essas questões do Estatuto de maneira também mais clara. Por exemplo, a disponibilização em pontos de parada, embarque, desembarque, atendimento preferencial nos supermercados, em bancos, em lotéricas. Todo mundo hoje chega em alguma lotérica, em algum banco e percebe que tem um guichê específico para o deficiente. Isso são vitórias que foram conseguidas recentemente, mas foram vitórias que a gente consegue ver no dia a dia, tá? Então, em relação ao atendimento prioritário, talvez seja o que a gente enxergue com mais facilidade. Dando sequência, falando do BPC, do benefício de prestação continuada, o governo também criou esse benefício previdenciário, muito interessante, e ele prestigia muito, e ele é muito salutar, principalmente para aquelas famílias de baixa renda, tá?
Para a pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla, o governo criou esse benefício, que hoje se chama de BPC, né? Benefício de prestação continuada, e ele equivale a um salário mínimo por mês. Tá? Existem alguns requisitos, como não exercer atividade remunerada, tem os critérios relativos à renda da família, não pode estar recebendo nenhum outro benefício do INSS, tá? Tem que ter um laudo fornecido pelo SUS. Esse benefício, esse BPC, ele pode ser conseguido administrativamente junto ao INSS. Os atendimentos estão suspensos, mas existe uma previsão de retorno dos atendimentos do INSS ainda para o próximo mês. Para quem vai requerer o BPC, enquanto o atendimento pessoal não estiver liberado, pode fazer pela internet também. Então, a documentação estando bastante organizada, esse benefício ele é concedido até com uma certa facilidade pelo INSS. Basta observar ali o site do INSS, é bastante explicativo, e esse benefício também ele é uma grande vitória da pessoa com deficiência, tá? Seguindo aí, a gente fala do direito ao transporte, e em relação ao direito ao transporte, aqui em Teoflotone, pelo menos, é bastante efetivo, tá? A pessoa com deficiência, o seu acompanhante, eles têm direito à gratuidade aí no transporte coletivo, tá? De maneira, inclusive, gratuita. Esses ônibus, eles devem ser adaptados. Então, para quem conhece ali a região lá da PAI, que fica no São Jacinto, a gente vê uma frequência de ônibus lá da concessionária de Teoflotone, né, da Vale do Mucuri, e a gente verifica que, efetivamente, esse direito ele é bem observado em Teoflotone, tanto em relação à pessoa com deficiência, quanto ao seu acompanhante. Tá? Eu coloquei aqui que essa carteira é emitida pela ADEFITO, mas aos usuários da PAI, eles também prestam esclarecimento de como conseguir ou viabilizar, mas em Teoflotone a gente tem a ADEFITO que emite essas carteiras, que por sua vez são cadastradas na Vale do Mucuri, para que haja aí uma efetiva utilização. Essa questão da gratuidade do transporte, ela é bastante pontual, porque a pessoa precisa fazer os tratamentos. A PAI, por exemplo, fica aqui em um bairro distante do centro. A pessoa precisa ir, às vezes, 1, 2 vezes por semana, ou aquelas pessoas que estudam lá na escola todos os dias. E disponibilizar valores para todos os dias, ônibus, seria algo que talvez inviabilizasse, inclusive, a educação dessas pessoas. A efetivação do direito ao transporte gratuito é algo muito pontual, é uma grande vitória. Aqui em Teoflotone, graças a Deus, é bastante observado, tá? Eu optei por falar não só por direitos, mas eu deixei aqui um momento para que a gente falasse dos crimes previstos no Estatuto. Desde que a gente entrou no momento de pandemia, né, em que em março de 2020 houve a decretação do estado de calamidade, foi assustador o ritmo crescente de denúncias de maus tratos e abandonos, notadamente a pessoa com deficiência. Tá? O Estatuto ele cuidou de deixar claro alguns crimes previstos contra o deficiente, dentre eles injuriar, discriminar. Hoje a gente está em tempos de redes sociais. Essa injúria, essa discriminação, ainda que feita em redes sociais, ela vai ser criminalizada. A pessoa que faz isso, ela vai responder por um crime. Em relação à apropriação de benefícios, aí quando eu falo benefício, eu falo pensão, proventos da pessoa com deficiência, ou seja, aquele familiar ou aquela pessoa mal intencionada que pega o cartão e que se apropria daquele benefício, ele vai responder criminalmente. E talvez um dos piores crimes é em relação ao abandono da pessoa com deficiência, seja em hospital, seja em casa de saúde. E quando a gente fala de abandono, inclui aí os maus tratos, o abandono material. Então, todos esses são crimes previstos no Estatuto, tá? Seguindo aí com o material, eu coloquei aqui a quem que a gente deve recorrer. O que
vocês que estão me assistindo agora, o que as pessoas que não são ligadas à área do direito, elas muitas vezes se perguntam: olha, eu tenho conhecimento de uma pessoa que está sendo discriminada, eu tenho conhecimento de um deficiente que foi abandonado, tenho conhecimento aí de alguém que está se apropriando daquela remuneração. Ou fui matricular meu filho em uma escola, sofri discriminação, a escola não quer conceder um professor de apoio. A quem que a gente recorre? A gente tem hoje vários órgãos que a gente pode recorrer para que esses direitos eles sejam efetivados, tá? A gente tem a Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aqui em Teoflotone, a 4ª Promotoria é a responsável pela defesa do direito da pessoa com deficiência. Coloquei o número. Perceberam aí algum direito sendo violado? Vocês podem se dirigir à promotoria ou hoje ligar para marcar um atendimento. A gente também tem a Defensoria Pública, que são aqueles chamados advogados do Estado, ou seja, aquela pessoa que não tem condições de contratar um advogado particular, mas precisa de ajuizar uma ação para requerer um professor de apoio, para conseguir o benefício, ou mesmo para cuidar de questões relativas à discriminação. A Defensoria Pública de Teófilo Otoni, ela também está de portas abertas e pode auxiliar essa pessoa que necessite. O Ministério Público do Trabalho de Teófilo Otoni faz uma fiscalização muito grande das empresas para verificar se aquela cota está sendo cumprido. Também verifica questões de discriminação no ambiente de trabalho. A gente tem esses 3 órgãos de Teófilo Otoni muito efetivos, com um trabalho muito importante de fiscalização do cumprimento dessas leis. E a gente também tem o Disque 100 para se fazer algum tipo de denúncia quando verificar que algum desses direitos não estão sendo observados, tá? Já encerrando, já finalizando, eu queria falar um pouco sobre a APAE de Teófilo Otoni. A APAE, né, e o SER, Centro Especializado em Reabilitação. Aqui a gente tem 2 representantes na mesa, a senhora Jane e a senhora Lília. E para quem não conhece o trabalho da APAE, a APAE é uma organização de sociedade civil, né? E ela tem 3 grandes serviços, ou o que eu chamo de 3 grandes pilares, né? Assistência social, saúde e educação. Tá? Desde 2016, a APAE ela expandiu aí suas atividades. Hoje a APAE ela está habilitada como SER 2, né? Ela reabilita, atende pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, deficiência visual. Então, desde 2016, o SER também, a gente vê que a APAE/SER expandiu e aumentou aí a gama de serviços prestados em Teófilo Otoni. Então, hoje, a APAE, eu costumo dizer que é uma organização que dá orgulho a Teófilo Otoni diante aí da gama de serviços prestados, né? Hoje eu coloquei, seguindo aí o material, hoje a APAE ela tem uma série de profissionais. Hoje ela conta com assistente social, com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, técnico em orientação à mobilidade, professor de braille, né, isso é uma novidade excelente para Teófilo Otoni, além de contar com médicos, né, neurologista, psiquiatra e oftalmologista. Para quem conhece a APAE, seja visitando ou para quem tem algum familiar que se vale dos serviços lá da APAE, essa equipe multidisciplinar é uma equipe multidisciplinar fora de série. A gente tem, dentre esses profissionais, pessoas extremamente experientes, extremamente capazes, e a APAE ela tem uma característica muito interessante. Para quem não conhece, eu convido a conhecer. A APAE não faz acepção de pessoas. Então, eles atendem aquela família extremamente carente, ou aquela família não tão carente assim, exatamente da mesma maneira. Essa equipe de pessoas aí, psicólogos, fonoterapeutas, elas, além de terem uma formação acadêmica excepcional, elas fazem algo muito difícil nos tempos atuais. Eles, além de atenderem com excelência, eles encorajam, eles acolhem, tratam com respeito e com empatia. Então, para as pessoas que não conhecem a APAE, eu convido a conhecer a APAE e verificar o nível de comprometimento desses
profissionais que atendem aí de maneira gratuita, tá? Então, e tem uma empatia com cada pessoa, com cada familiar que entra lá. O serviço da APAE, ele é efetivamente louvável. Hoje, né, seguindo aí, ele tem quase 700 usuários assistidos, uma gama muito grande de pessoas atendidas em Teoflotônia. Atende educação infantil, atende fundamental do 1º ao 5º ano, EJA nos finais de semana. Alimentação gratuita, gente, é extremamente importante, notadamente para aquelas famílias carentes. Aquele aluno carente que está lá, é fornecida alimentação gratuita. Além desse serviço com excelência, e tomei aí a liberdade de colocar aí no próximo slide a conta bancária para doações. Muitas das famílias ou dos usuários da APAE são sabidamente pessoas carentes, e qualquer tipo de doação é válida, até mesmo porque eu falo que a APAE, antes de qualquer coisa, é uma obra, tá? É uma obra e ela precisa de auxílio da sociedade para ela crescer cada vez mais. Eu coloquei aí no próximo slide o tema da semana, que é sobre o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, para que a gente entenda como a pessoa com deficiência ela vai ser incluída. A gente precisa de alguns requisitos ou de alguns pilares, tá? Eu acredito que a família ela tem papel fundamental nesse processo. A família da pessoa com deficiência, ela tem que apoiar, ela tem que incentivar, ela tem que levar às terapias, ao tratamento, e ela, acima de tudo, ela tem que acreditar que aquele membro da família, ele é capaz sim, ele é capaz de se destacar no meio da educação, no seu ambiente de trabalho. Na verdade, eu acho que o que basta é a gente olhar para a pessoa com deficiência com empatia e com respeito. Você deve se colocar no lugar do outro e tratá-lo com respeito. E a partir daí, a inclusão social, ela efetivamente, a gente vai verificar isso de uma maneira muito, muito real. E, somado aí a questão da família, do apoio, da empatia, da inclusão, a gente vai verificar que esse deficiente, ele vai ser sim protagonista de sua própria história. Ainda aquela pessoa que possui uma limitação maior, talvez ela não vai conseguir se inserir na educação regular, talvez ela não vai se inserir no mercado de trabalho, mas o que eu percebo da APAE é que, por maior que seja a dificuldade ou limitação, eles buscam dar uma melhor qualidade de vida. Ou seja, não há nenhum caso que eles enxerguem como impossível ou nenhum caso que não seja possível de melhorar. Então, há um encorajamento dessas pessoas e, acima de tudo, há o desejo de que elas, pelo menos, melhorem a qualidade de vida, né? E, por fim, eu coloco a frase que diz o que acho que consegue resumir tudo que a gente falou já à tarde. Ser diferente, ele não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Eu acredito efetivamente que o que a pessoa com deficiência precisa é de algumas adaptações para que ela possa ser inserida no meio social, seja na escola, no trabalho, no transporte. O que ela precisa é efetivamente de algumas adaptações e de que sejam-lhe conferidas algumas oportunidades, para que ela possa ter, assim como qualquer uma de nós, condições de ser protagonista de sua própria história. Eu me recuso a acreditar que quando a pessoa vê alguém com deficiência, o único sentimento que ela possa ser seja de dó, de pena ou de piedade. A pessoa com deficiência, ela não precisa de dó, ela não precisa de pena, ela precisa de algumas adaptações, ela precisa de oportunidades, ela só precisa ser tratada como igual. Eu espero que daqui a alguns anos a gente não precise desse tipo de evento. Eu quero acreditar que daqui a alguns anos, o tratar a pessoa com deficiência de maneira igual, sem enxergar essa deficiência como algo pontual na pessoa, eu espero que isso não seja necessário daqui a alguns anos. Eu acredito no respeito, acredito na empatia, e eu creio que a sociedade brasileira ela está crescendo, ou ela vai crescer, para que a gente veja essa inclusão ser efetivada, e de que a gente efetivamente trate o outro
como um igual. A diferença ela é muito relativa, tá? Eu, mais uma vez, eu agradeço, senhora Jânia, senhora Lília, tá? Por ter falado aí esses minutos para vocês. Eu me coloco, tá, à inteira disposição para quem precisar de algum esclarecimento, estiver aí ao meu alcance. E finalizando, eu mais uma vez registro a minha admiração pela instituição, a PAI, pelo ser de Teófilo Otoni. Quando uma família chega para pedir algum tratamento, alguma terapia, ou quando o próprio usuário chega, para quem conhece as dependências da PAI, lá dentro ela tem a sensação de que ela não é diferente. Ela é tratada com acolhimento, com respeito, com carinho. Eu acho que o termo humanidade e empatia são características muito marcantes aqui de toda a equipe da PAI, da presidente até a pessoa que lida com a limpeza. É impressionante como essa equipe da PAI de Teófilo Otoni, ela é alinhada com algo muito básico, que é o respeito ao outro. Então, parabéns a toda a equipe da PAI. E, de fato, eu espero que a maneira com que vocês trabalham lá, a maneira com que vocês recebem as pessoas, eu espero efetivamente que Deus um dia recompense vocês grandemente pelo trabalho que vocês fazem lá na PAI. Tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria... Isso. Foi? Não está indo, né? Não. Gostaria de agradecer, né, a doutora Cleidilene Freire Souza, docente do curso de Direito da Alfa Unipac, que nos prestigiou aqui com a sua linda fala, né, extremamente esclarecedora aqui para os nossos usuários, para os nossos ouvintes, e dizer que a nossa casa está sempre, né, de portas abertas para vocês que estão nos ouvindo. E eu fiquei extremamente emocionada aqui quando ela falou, né, e é exatamente isso que eu sinto também. Foi emocionante ouvir isso de você e muito obrigada, né? E até a próxima vez, gente. Muitíssimo obrigada. Parabéns, doutora Cleidilene.